Existem mídias perdidas de todos os formatos, seja vídeo, áudio, texto e a combinação de tudo isso também. Até mesmo uma simples imagem, seja uma foto ou uma ilustração, pode se perder por diversas razões diferentes. E dentro da comunidade de Lost Media, existem alguns casos interessantes que envolvem apenas uma única imagem ou um grupo de imagens que se perdeu pelo tempo. E estaremos falando de algumas delas neste vídeo. Então, vamos a ele. White Eyes. White Eyes é um personagem de uma creepypasta do Minecraft que surgiu ali no início da comunidade do jogo, em meados de 2010, sendo uma lenda até mais antiga que o próprio Herobrine. As duas histórias, inclusive, possuem muitas similaridades. Na verdade, teorizam que o White Eyes foi uma inspiração direta para a criação da lenda do Herobrine. A história do White Eyes surgiu a partir de um vídeo publicado no YouTube no dia 30 de julho de 2010, pelo usuário Churchak. Esse vídeo, que ainda está de pé na plataforma, consiste em uma imagem estática acompanhada da música do disco 13 do jogo. No caso, essa música aqui. Mas o que faz esse vídeo ser misterioso é justamente a imagem que o usuário colocou de fundo no vídeo. Ela é uma screenshot do Minecraft dentro de uma caverna onde podemos ver muita pouca coisa devido à iluminação. Mas se olharmos para o canto inferior esquerdo da imagem, conseguimos encontrar 2 pixels brancos no meio da escuridão. Esse detalhe na imagem gerou, no dia seguinte, uma postagem feita no Minecraft Forums pelo usuário Erdolfin, onde ele falava sobre esses pixels brancos na imagem do vídeo e como aquilo o havia deixado assustado. Ainda no post, esse tal Endorfine, que muitos acreditam que era uma segunda conta do Churchak, a pessoa que upou o vídeo original, teorizou que esses pixels eram os olhos de uma suposta criatura que ele apelidou de White Eyes, ou os olhos brancos. E nos comentários desse post, um outro usuário do fórum chamado Fleck postou uma fanart desse White Eyes. Existem descrições de como Fleck desenhou essa criatura. Nelas, a criatura era descrita como um esqueleto em formato de aranha. Esse design criado pelo Fleck tornou-se a, entre aspas, aparência oficial da criatura para os usuários do fórum. No entanto, a fanart original foi perdida, mesmo que a thread original, onde a história surgiu, ainda esteja de pé. A questão é que, geralmente nesses fóruns, as imagens que são postadas lá não ficam armazenadas nos servidores desses fóruns, mas sim em hosts de imagem que permitia você conseguir postar imagens nesses fóruns. Aparentemente o host que foi usado para hospedar essa fanart foi derrubado, logo a fanart já não está mais disponível nessa thread no fórum, apesar de ainda estar disponível as mensagens que o Fleck mandou e até algumas reações à fanart que ele fez. Essas descrições da sua fanart gerou novas artes que tentam recriar o design original. As fotos de Mike Henry como Batman. Mike Henry foi um ex-jogador de futebol americano e ator que ficou conhecido por interpretar o personagem Tarzan em uma trilogia de filmes lançada durante os anos 60. O ator também quase interpretou o Batman em uma série que o canal de televisão CBS estava planejando produzir em 1964. Nesse ano, o Mike Henry foi chamado pela CBS para tirar algumas fotos trajados de Batman que serviriam como peças publicitárias para a série. No entanto, essa série da CBS nunca foi gravada, já que antes disso a DC recuperou os direitos do personagem e resolveu, na verdade, fazer um acordo com outro canal, a ABC, para fazer uma outra série do Homem-Morcego.
que se tornou aquela série do Adam West que foi lançada em 1966. As fotos que o Mike Henry tirou com o uniforme do Batman, ou qualquer material dessa série que a CBS estava planejando, nunca foram disponibilizados ao público. Existe apenas um mockup feito por um usuário na internet que nos dá uma ideia de como as fotos se pareciam, mostrando também como eles planejavam essa versão do uniforme do herói. A fotografia de William Henry Harrison. William Henry Harrison foi o 9º presidente dos Estados Unidos que chegou ao cargo em 4 de março de 1841. Ele também é considerado o presidente que teve a posse mais curta do país. Ele exerceu o cargo de presidente por apenas 31 dias, já que ele veio a falecer por febre tifoide no dia 4 de abril. Ou seja, ele foi presidente dos Estados Unidos por literalmente um mês. No dia de sua posse, logo após seu discurso, o presidente Henry posou para uma fotografia tirada por um daguerreótipo, o primeiro processo fotográfico comercial da história da fotografia. Essa teria sido a única fotografia que William Henry Harrison tirou em vida. No entanto, essa sua única fotografia não está disponível hoje. Ela se perdeu pelo tempo. Logo, a aparência de William Henry Harrison aparece apenas em pinturas. Essa fotografia perdida faz William Henry Harrison ser o primeiro presidente fotografado durante o exercício presidencial na história dos Estados Unidos. O primeiro presidente dos Estados Unidos que foi fotografado foi o 6º presidente, o John Quincy Adams. Porém, ele não foi fotografado durante o seu mandato presidencial, que durou de 1825 a 1829. Ele só foi fotografado em 1843. As fotos de referência para Doom. Você provavelmente já viu essa capa do jogo Doom, que foi a capa que lançou junto ao jogo lá em 1993. Ela consiste em uma ilustração do artista Don Ivan Pulchatz e mostra o protagonista do jogo, o Doomguy, enfrentando uma horda de demônios. Ela é considerada uma das capas mais icônicas da história dos videogames. Para produzir essa capa, o Don Ivan Pulchatz fez a ilustração a partir de uma série de fotografias de referência, onde o próprio John Romero, um dos criadores do jogo, posou como modelo para auxiliar o artista na criação da capa. Inicialmente, eles contrataram um modelo para posar para as fotos, porém o John Romero se frustrou porque esse modelo não fazia a exata pose que ele queria para a capa. Com isso, ele decidiu posar ele mesmo para essas fotos, tirando sua camisa e fazendo a exata pose que ele queria. É dito que o modelo acabou no fim posando nessas imagens de referência como esse demônio que puxa o braço do Doomguy. O Don Ivan tirou uma série de fotografias de Romero e fez a ilustração se baseando nelas. Esse fato só ficou conhecido anos depois, em 2017, quando o próprio Romero falou pela primeira vez sobre essas fotos. Porém, ele nunca disponibilizou as fotografias que foram usadas como referência. Não sabemos nem mesmo se ele ainda as possui ou se elas ainda existem de alguma forma. Texturas não identificadas em Resident Evil 3. No jogo Resident Evil 3 Nemesis, lançado em 1999, existe uma parte onde a Jill, a protagonista do jogo, está em um posto de gasolina que está cercado por zumbis. Dentro desse posto, existe um quadro onde podem ser encontradas diversas fotografias. Com isso, os fãs do jogo tentam buscar a origem das imagens presentes nesse quadro. Afinal, a Capcom costuma, assim como várias outras empresas de jogos, usam fotografias de lugares reais para fazer as texturas para os jogos. Rapidamente descobriu-se que a maioria dessas fotos presentes no quadro se originaram de filmes ali do começo dos anos 90. Essa imagem, por exemplo, é uma foto da Winona Ryder em A Época da Inocência, de 1993. Ou essa foto do elenco de Volta para o Futuro 3. Entre outras que foram identificadas que também surgiram de filmes dessa época. Porém, existem ainda 3 imagens presentes dentro do jogo que nunca foram identificadas. E versões em melhor qualidade também nunca foram encontradas. Uma delas, inclusive, alguns acreditaram por um tempo ter sido tirada do filme japonês Battle Royale. O problema é que esse filme
saiu depois do lançamento do jogo, em 2000. Logo, é impossível que essa imagem tenha saído de lá. Um caso parecido com essa outra imagem que está presente no quadro, que alguns teorizaram que ela seria uma foto do Todd Howard, o diretor da Bethesda. As fotos do evento de God of War 2 em Atenas. Em 2007, para promover o lançamento do jogo God of War 2, a Sony chamou 20 jornalistas para um evento que aconteceu em Atenas, na Grécia, que tinha uma temática em torno da mitologia grega, que também inspirou os jogos da franquia. Porém, esse evento, que deveria ser apenas uma divulgação do jogo, ficou marcado por nudez e violência. Dentro do evento haviam modelos de topless, atores jogando facas em alvos e pegando cobras vivas com as mãos e as puxando de pulsos. Mas o que realmente chamou a atenção negativamente dentro do evento foi a presença de uma cabra decapitada, que foi colocada como a peça central dentro da divulgação, que também suas entranhas eram oferecidas aos jornalistas ali presentes. Diversas fotos foram tiradas do evento e muitas delas foram colocadas na edição seguinte da PlayStation Magazine, de julho de 2007. Porém, os detalhes do evento foram vazados antes disso, graças a uma matéria do jornal Daily Mail. E o caso da cabra morta irritou grupos de defesa aos direitos dos animais, que condenaram a Sony pela exibição de um animal morto em seu evento. Esse backlash fez a Sony se retratar e pedir desculpas pelo incidente, admitindo que o caso com a cabra foi de mau gosto. Isso fez a empresa também fazer um recall de cerca de 80 mil cópias da Sony Magazine, que continha imagens do evento, incluindo uma foto da cabra decapitada. No entanto, cerca de 2.000 cópias da revista chegaram até as mãos de assinantes da revista antes desse recolhimento. Após isso, uma nova edição da revista foi publicada sem as fotos polêmicas. Existe uma versão da fotografia censurada da cabra, que estava na versão original da revista que foi disponibilizada pelo Daily Mail. E apesar de mais de 2.000 cópias da edição original da revista terem chegado ao público, nunca surgiu na internet uma scan dessa versão, que se tornou um raro e muito procurado item de colecionador. Até hoje não está disponível uma versão sem censura da foto da cabra. Felizmente, né? Todas as fotografias tiradas do evento que apareceram na edição original da PlayStation Magazine foram disponibilizadas pelo Daily Mail, porém muitas outras que foram tiradas pela própria Sony dentro do evento nunca viram a luz do dia. A imagem original do rosto de Deus. O rosto de Deus, ou I Am God, é uma das creepypastas mais comentadas que surgiram ali nos últimos 10 anos, mais ou menos. A história surgiu a partir de uma thread no board paranormal do 4chan em 2014. Nele, o autor do post, que era conhecido como PC, dizia que o computador de um amigo estava estranho, como se alguma espécie de vírus estava infectando aquela máquina, que gerava arquivos corrompidos constantemente em seu computador. A maioria desses arquivos eram imagens. Além desses arquivos corrompidos, o usuário também relatou que fenômenos paranormais aconteciam na casa desse seu amigo. Após ser perguntado por outros usuários na thread o que eram esses arquivos, o PC começou a enviar os arquivos corrompidos para a thread. Rapidamente, os usuários perceberam que aqueles arquivos se tratavam de imagens que formavam um rosto humano quando juntadas de uma forma específica. Além disso, existia um código binário em uma parte do rosto que foi formado, que quando decifrado revelava a palavra God, ou Deus, que vinha junto de uma palavra em grego que era traduzida como cerca de, mas que foi inicialmente interpretada como eu, ou I. Logo surgiu a tradução equivocada I am God, ou eu sou Deus, que ficou marcada na história, mesmo não sendo a intenção original do criador. Após ter formado esse rosto a partir das imagens que surgiram no computador de seu amigo, o OP da thread especulou que esse era o rosto de Deus.
Um detalhe que se tornou um pouco narcisista da parte dele posteriormente, mas ainda vamos chegar lá. Esse rosto, segundo relatos posteriores do PC, supostamente aparecia em arquivos, depois em vídeos, depois na janela do apartamento de seu amigo, dando a entender que essa entidade era um demônio na máquina que estava os perseguindo. Após esses relatos, o usuário PC sumiu da thread antes de reaparecer um tempo depois, afirmando que abriria uma live stream para documentar esses fenômenos paranormais que ele dizia estar relacionado a essa entidade na máquina. Essa tal live realmente aconteceu e foi transmitida no canal Blue Room PC, na Twitch, onde, segundo relatos de quem viu a live, foi realmente capturado supostos eventos sobrenaturais, como uma cadeira ter voado em direção à câmera antes do fim da transmissão. Apesar dessa live stream realmente ter acontecido, ela não foi arquivada e hoje ela está perdida, restando apenas o canal onde ela foi transmitida lá na Twitch. A live também é a última aparição de PC na internet, o que gerou especulações entre quem acompanhava a história na época que ele teria sido morto ou levado por essa tal entidade presa na máquina. Essa história é uma creepypasta e jogo de realidade alternativa criado pelo Jazz Ipinion, que ficou muito popular no board paranormal do 4chan e posteriormente foi espalhada por toda a internet. E desde o começo existiam muitas especulações sobre qual era a origem real dessa imagem. De início especulavam que a imagem seria uma foto editada do rosto do Doug Walker, que é a personalidade por trás do canal Nostalgia Critic, já que existem algumas fotos dele que lembram bastante o rosto do I Am God. Porém, a real origem por trás da imagem só foi revelada em 2024, quando o youtuber espanhol Joka fez um vídeo sobre o caso, onde ele entrevistou o próprio Jazz Ipinion, que afirmou que a imagem era uma combinação de duas fotos dele mesmo que foram editadas para ficar daquela forma. Ele pegou a parte superior de seu rosto em uma foto e combinou com a parte inferior de outra foto, criando essa imagem. A questão é que Jazz não conseguiu encontrar e disponibilizar as selfies que ele usou para criar o rosto do I Am God, que ele possivelmente perdeu para sempre. Existem, no entanto, fotos dele com expressões semelhantes à que ele estava quando ele tirou as fotos para gerar a icônica imagem da creepypasta, que hoje estão perdidas. A foto perdida do Jor. O Jor é um criptídeo que seus relatos estão concentrados na Índia e em outros países ao redor. Ele é descrito como um enorme lagarto semi-aquático que pode medir até 6 metros de comprimento. O seu corpo era parecido com o de uma grande tartaruga com um pescoço longo, cabeça semelhante à de uma cobra e suas 4 patas eram longas e flexíveis, às vezes descritas quase como tentáculos. Apesar de possuir relatos em diversas regiões, o Jor é mais atrelado à península de Kathiawar, onde também os primeiros relatos da criatura surgiram. Suas primeiras documentações remontam até a década de 1920. Já nessa época, guardas florestais e pastores locais falavam de um animal estranho que viveria em rios da floresta de Dir, na península. Segundo os relatos dos locais, o Jor quase nunca saía da água e atacaria búfalos e outros animais quando eles se aproximassem para beber a água dos rios. Era dito também que ele agarrava suas presas e as levava para as profundezas e só deixava para trás parte da pele e os ossos do animal. O Jor nunca foi confirmado como um animal real, logo ele é considerado um criptídeo e uma lenda da região, apesar dele entrar naquela ideia dos criptídeos plausíveis, já que não seria um completo absurdo ele de fato existir. Mas muitos teorizam que os relatos de avistamentos do Jor surgiram a partir de ataques de crocodilos na região, que foram um pouco exagerados devido, possivelmente, ao medo dos locais. Existe, no entanto, a história que em 1987, oficiais que trabalhavam em uma floresta no estado de Andhra Pradesh, que fica no oeste da Índia, teriam, durante o serviço, se deparado com um suposto Jor que media mais de 5 metros de comprimento. Esse encontro teria acontecido em uma densa floresta próximo à cidade de Tirupati. Nesse encontro, a criatura teria sido fotografada, o que nos daria uma suposta prova da existência do Jor. Porém, essa imagem nunca foi disponibilizada e pode nunca ter existido.
o OVNI de Calvine. Esse é um caso que aconteceu em 1990 na cidade de Calvine, na Escócia. Nesse ano, 2 homens contataram o jornal local Scottish Daily Report, afirmando que eles avistaram nos céus um estranho objeto voador que tinha um formato de diamante, que eles se depararam enquanto faziam uma trilha na região montanhosa de Calvine. Quando eles viram esse objeto no céu, eles bateram 6 fotos que capturavam o OVNI. Segundo eles, o objeto teria permanecido parado por alguns minutos e depois subido verticalmente em alta velocidade no céu, desaparecendo logo em seguida. Eles conseguiram capturar inclusive uma aeronave militar que sobrevoava próximo a esse OVNI, que é identificada como um jato Harrier. Eles, após terem fotografado o tal OVNI, enviaram as 6 fotografias para o jornal, que as enviou diretamente para o Ministério da Defesa do Reino Unido, nunca as divulgando publicamente. O que fez por muito tempo esse caso ser discutido apenas por relatos de pessoas que afirmaram terem visto as fotos que descreveram seus conteúdos. O fato das fotografias nunca terem sido divulgadas ao público também levantou teorias da conspiração sobre acobertamento. A grande virada nesse caso veio em 2022, quando o pesquisador e jornalista acadêmico David Clarke conseguiu entrar em contato com o ex-oficial da imprensa da Força Aérea Real Britânica, o Craig Lindsay. Lindsay havia recebido uma cópia de uma das fotos em 1990 e a guardou por mais de 3 décadas. Essa cópia foi doada à coleção da Sheffield Hallam University, onde foi analisada pelo especialista em fotografia Andrew Robson. Essa análise feita pelo Robson concluiu que a cópia guardada por Lindsay é, segundo ele, uma cópia genuína. Segundo essa análise também, parece não existir nenhum indício que a imagem foi manipulada de alguma forma. Essa é a única das 6 fotos do OVNI de Calvine que está disponível ao público. O destino das outras 5 fotos permanece desconhecido. Essa foto, inclusive, é chamada por alguns de a melhor evidência em foto de um OVNI conhecida. Apesar disso, a ideia de que o que aparece na foto é uma nave alienígena é apenas uma das interpretações do que é esse objeto. Outra ideia fala que o OVNI na imagem seria um projeto de aeronave militar secreto do governo dos Estados Unidos, mas especificamente, segundo algumas versões, uma aeronave criada dentro do projeto Aurora, que segundo a história seria uma nave espiã projetada pelos americanos que atingiria velocidades supersônicas e ficaria completamente invisível em radares. A presença do Harrier na imagem alimenta a ideia de que o objeto pudesse ser algo militar sendo observado pelas forças britânicas, sendo escoltado ou mesmo interceptado. O problema é que nunca apareceu uma documentação conclusiva provando essa hipótese. Plane Ride from Hell. Esse foi o nome dado a um dos mais conhecidos e polêmicos incidentes de bastidores da companhia de wrestling profissional WWE. O caso aconteceu em 2002, quando a WWE, que na época ainda era conhecida como WWF, fez um evento em Londres chamado Insurrection, que foi gravado e transmitido a partir do estádio de Wembley. Esse, na verdade, foi o último evento que foi produzido sob o nome WWF. Os lutadores e a equipe da WWF voltaram para os Estados Unidos a partir de um voo fretado, que, segundo os relatos, foi marcado por brigas, alcoolismo e até abuso sexual. Nesse voo, que aconteceu em um Boeing 757, os lutadores Curt Hennig e Brock Lesnar, quando o avião já tinha decolado, começaram uma briga que de início era uma brincadeira e começou a escalar. Relatos dizem que o Hennig passou espuma de barbear em Lesnar e os dois começaram a se agarrar, e a confusão quase atingiu a saída de emergência do avião. Outro lutador que estava no voo, o Scott Hall, que já enfrentava problemas públicos com álcool, teria ficado extremamente bêbado no avião e ficado inconsciente durante grande parte do voo. Além disso, o lutador Dustin Rhodes teria usado o sistema de som do avião, aqueles que os pilotos usam para se comunicar com os passageiros,
para fazer uma serenata para sua ex-esposa, que também estava no voo, a também lutadora Terri Runnels. Mas o caso mais pesado está relacionado ao Ric Flair, que teria assediado duas aeromoças durante o voo, se mostrando para elas e forçando o contato sexual. Essas duas aeromoças, a Terelyn Capelano e a Heidi Doyle, chegaram a processar a WWE alegando assédio. A WWE posteriormente fez um acordo fora dos tribunais com as duas mulheres. Todo esse caso do Plane Ride from Hell também é considerado o motivo para a demissão do Curt Hennig e o Scott Hall, que saíram da WWE logo depois desse voo. Além de outros envolvidos no incidente, como o Ric Flair e o Dustin Rhodes, terem sido reprimidos internamente. Segundo um relato feito por um outro lutador, o Justin Credible, quando eles chegaram no aeroporto JFK, já nos Estados Unidos, enquanto os lutadores passavam pela alfândega do aeroporto, paparazzis teriam tirado uma série de fotos deles, ainda de certa forma abalados pelo voo. Esses paparazzis teriam até mesmo capturado o Scott Hall inconsciente, sendo levado de cadeira de rodas pelos funcionários do aeroporto. Credible falou apenas vagamente sobre as fotos e não descreveu nenhum outro caso que poderia ter sido capturado por esses paparazzis. Nenhuma dessas fotografias jamais ressurgiu ou foi disponibilizada ao público, dando ainda mais mistério a esse polêmico incidente relacionado aos bastidores da WWE. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns casos de Lost Media relacionados a imagens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!